paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa tarde a todos vocês, amém? Estamos aqui preparados para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu creio que Deus ele tem algo para falar conosco. Creio que Deus ele tem uma palavra para nós nessa tarde, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos bendizer o nome do nosso Deus, vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesse momento nós queremos agradecer a Ti por Tua misericórdia, por Tua fidelidade, pelo Teu cuidado sobre nós, ó Deus. Senhor, perdoe os meus erros, Senhor, perdoe os meus pecados, ó Deus, perdoe as minhas transgressões, os meus pensamentos, Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento, Senhor, meu Deus, nos colocamos diante da Tua presença maravilhosa, para suplicar o som da Tua voz, para suplicar a bondade do Senhor sobre nossos corações. Deus amado e querido, tenha misericórdia de nós, Senhor. Renova as nossas forças, renova a nossa vida, renova a nossa esperança. Ó Deus, nós suplicamos a Tua misericórdia, a Tua graça divina nessa tarde. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós encontramos o verdadeiro amor, que é Jesus. O amor que não tem fim, que não acaba. O amor que não nos deixa, o amor que não nos abandona. É o Teu amor, Senhor. Nós te agradecemos por Tua fidelidade. Nós te agradecemos pela Tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, use a minha vida nesse momento aqui, nessa palavra. Fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus com um hino. Quero louvar o Senhor com um louvor. O louvor que Ele colocou no meu coração. O louvor que ele muito bonito. Ele fala muito ao meu coração. E eu quero louvar Ele nesse momento. Amém? Diz assim: de geração em geração, Tu és. Contam-se os dias, passa a história. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Oh, oh. De geração em geração, Tu és. Morrem os reis, nascem os príncipes. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos deixar aqui esse louvor para o nosso Deus, para agradecer ao nosso Pai,
para agradecer a Deus pela sua bondade, meus irmãos, pelo seu cuidado sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra de Deus nessa tarde. Está aqui em Salmos 73. A prosperidade dos ímpios. Salmo de Asaf. Diz assim, Salmos de número 73, versículo 1, até onde o Espírito Santo nos conceder, nos permitir a leitura. Amém? Diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como as outras gentes, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corruptos e tratam maliciosamente. De opressão, falam arrogantemente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós aprendemos aqui nesses salmos, Salmos de Asaf, Salmo 73, que se nós olharmos para a prosperidade dos ricos, se nós olharmos para a patente do outro, se nós olharmos para a condição do outro e olhar para nós aprendemos aqui com Asaf que o primeiro sentimento que entra no nosso coração é a inveja. Porque o homem, ele pode pensar, poxa, ele tem, eu não tenho. E acaba que gera ali um sentimento de querer o que é do seu irmão, de querer o que é da sua irmã, de inveja. Aí nós aprendemos aqui como Asaf aprendeu. Asaf, ele disse que os ímpios estavam bem edificados, bem cheio de tudo, sem falta de nada. E ele teve inveja dos loucos. E nós vemos aqui que Asaf, no decorrer desse texto, ele diz que os meus pés quase escorregaram. Faltou pouco para os meus passos escorregarem. Aí ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. Ele aprendeu, irmãos, com Jesus que não é por ter muito, não é por ter bastante, que ou nós seremos salvos
pelaquilo que nós temos, ou nós, como eu posso dizer, ou nós somos melhores do que o nosso irmão por aquilo que nós temos. Mas não, Jesus ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O homem ele pode ter riqueza, ele pode ter tudo de bom. O ímpio ele pode ter, mas o justo tem algo melhor, irmãos, que é a fé em Deus, a coragem, a saúde, de se levantar e correr atrás daquilo que é seu, alcançar as suas vitórias, suas bênçãos, através do seu esforço, através das obras das suas mãos. E Asaf ele aprende que ele diz assim, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Talvez ele via a prosperidade dos ímpios, ele via a facilidade das pessoas que possuíam poder aquisitivo de poder, meus irmãos, ter sempre o desejo do seu coração ali realizado, pelo poder que ele tinha. Aí Asaf ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios, para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Nós aprendemos aqui nessa palavra que muitos olham pela aparência, né? Olha pela aparência. Ele chega ali, vê você na presença de Deus, vê você fazendo a obra de Deus e pensa que você tem uma posição aquisitiva bem elevada, né? Aí é porque o poder aquisitivo granjeia muitos amigos. E você descobre quem é amigo de verdade quando você está na luta, ali na prova e na batalha. Está lutando ali para receber de Deus as promessas que o Senhor ele te fez um dia. E muitas pessoas se afastam uma das outras quando a pessoa passa por uma luta financeira, passa por uma batalha, por uma dificuldade, e abandona, esquece que era amigo, esquece que era que te considerava, que estava contigo, que estava do seu lado. Mas o verdadeiro amigo é Jesus. Ele diz na sua palavra: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele é o amigo fiel, ele é o amigo verdadeiro. Todos os dias, quando você precisar de um amigo, dobre o seu joelho e clame ao Senhor Jesus. E saiba que ele virá te socorrer. E saiba que ele virá estar do seu lado ali, colhendo as suas lágrimas, colhendo o seu pranto, colhendo as suas angústias. E Asaf, ele diz, verdadeiramente bom é Deus, quando ele percebe que o ímpio aparentemente é feliz, que o ímpio aparentemente tem posses, tem poder aquisitivo, tem posição, prestigiado, né? É prestigiado pelas pessoas, é prestigiado por todos. Aí Asaf, ele vê isso, ele diz que teve inveja do ímpio, teve inveja dos loucos, porque não há aperto na morte deles.
você vê que Asaf, ele, como nós, estamos aprendendo cada dia mais como Deus ele opera na vida de cada um. E a gente só vamos entender depois que nós chegarmos e fomos aprovados por Deus. Quando o processo acabar, quando Deus te tirar da prova, quando Deus falar para você, a sua bênção está chegando, o seu milagre está chegando, a sua vitória está perto de você. Aí nós entendemos o processo que a gente passou, seja processo financeiro, seja processo de portas de trabalho, sejam processos de relacionamento, sejam processos de purificação, de simplicidade e humildade no coração daquele que Deus ele tem um chamado, que ele tem uma obra, que ele tem uma responsabilidade para colocar nas mãos da pessoa. Então, seja qual for o processo, passe por ele agradecendo a Deus. Passe por ele louvando e bendizendo o nome do Senhor, sabendo que o final das coisas são melhores do que o começo delas. Porque nós temos a visão limitada, meus irmãos. Nós olhamos e vemos que há dificuldade de todos os lados. Nós vemos que há impossíveis. Nós vemos que não há uma luz, não há uma saída, não há um caminho, uma passagem para que você alcance sua vitória, seu milagre. Mas se você confiar em Deus e saber que Ele cuida dos seus amados enquanto dormem, saiba que o amanhã virá para você repleto de bênçãos dos céus, de vitórias celestiais, de bênçãos recalcadas, sacudida e transbordante, bênçãos sem medidas que o Senhor tem preparado para você. E o Senhor ele diz que as bênçãos nos perseguirão, as bênçãos correrão atrás de nós. Então vamos descansar, vamos acalmar o nosso coração e dizer como Asaf disse no Salmo do número 73, no verso 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. O rico ele pode ter tudo, mas se ele não tiver humildade no seu coração. A palavra diz que Provérbios capítulo 14, no versículo 1, se eu não me engano, diz acerca de uma mulher. Diz assim Provérbios: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Tão necessário é que nós viemos a esperar em Deus, sabe? Esperar no Senhor, saber que Deus ele tem algo tremendo espiritual para colocar nas suas mãos, que Ele tem uma responsabilidade que foi feita só para você essa responsabilidade, para você se tomar posse dessa vitória que Deus ele tem planejado na sua vida, que Ele tem preparado para você. Ninguém tomará o seu lugar, meu irmão. Ninguém tomará o seu lugar, minha irmã. O que Deus ele tem preparado para você é exclusivamente para você. Talvez você possa se achar tão simples, tão pequeno e dizer: Senhor, não sou capaz. Senhor, não tenho sabedoria, Senhor. Mas Deus sabe que você foi feito por Ele para o plano dele, desse propósito, desse projeto que o Senhor ele tem preparado. Outro talvez não seria como você na presença de Deus. Não seria como o Senhor ele tem
determinado no final de tudo, concluindo o projeto dele na sua vida, concluindo os planos do Senhor na sua vida, ele sabe que vai dar certo. Ele sabe que vai acontecer. Ele sabe que vai ser tudo bem para você. Ele não vai pegar os seus planos que ele tem na sua vida e dar para outra pessoa. Não, o que ele tem para você é para você. E ponto final. Jesus, ele diz na sua palavra: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí nós entendemos que o Senhor, como ele diz que é o bom pastor, ele sabe, ele conhece as ovelhas, meus irmãos. Ele sabe o destino de cada ovelha, ele sabe de cada destino de cada servo dele. Ele sabe que você está preparado para receber o seu milagre, para receber a sua vitória, para receber as bênçãos divinas sobre a sua vida espiritual. Se você olhar para o seu irmão e dizer: poxa, meu irmão ele prega muito, conhece muito a Bíblia, ele sabe versículos de cor, e por que Deus não escolheu ele para isso? Porque o plano que Deus tem com você é para você. Porque o plano que Deus ele tem na sua vida é revelado a cada dia que vai passando na presença dele. E você pode estar até mesmo se perguntando: Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? É tanta aprovação, é tanta batalha, meu Deus. Às vezes acontece isso, às vezes acontece aquilo, eu desanimo, eu paro, eu me frustro, eu desisto. Mas o Senhor vem atrás de mim e me levanta mais uma vez. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus ele quer mudar através de você uma geração. Uma geração de pessoas que tem um coração duro, que confia na sua própria riqueza. Uma geração que pensa que o Senhor não ouve e não escuta, e até mesmo que o Senhor não existe. Mas que nós viemos dizer como Asaf disse: verdadeiramente bom é Deus para Israel e para com os limpos de coração. Deus ele tem um coração, tem sentimento, e o que ele tem preparado é para você. Ele preparou para você, não foi para ninguém diferente. Foi para você, porque ele sabe que você é capaz de obedecer à voz do Senhor. Você é capaz de se ensurdecer diante das afrontas do seu inimigo e não retribuir com a mesma ferramenta do seu adversário. Mas ele sabe que você vai colocar nas mãos do Senhor as suas dificuldades, as suas causas, as suas batalhas, as suas lutas, as afrontas, as perseguições, as tribulações, as traições que talvez fizeram com você. Mas Deus, Ele investiu em você, meu irmão. Ele investiu em você, minha irmã. Provérbio diz
de tudo o que o homem deve guardar. Deve guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então aceite o chamado, aceite como eu posso dizer, a vontade soberana de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Siga a direção que Deus ele tem te dado, pastor. Siga a direção que ele tem te dado, pastora. Siga a direção que Deus tem te dado, meu irmão. E assim você vencerá as batalhas. Porque é o Senhor que dá a direção da obra. É o Senhor que diz para nós: separa aquele para isso, separa aquele para isso. Esse aqui é evangelista, esse aqui é um presbítero, esse aqui vai ser um pastor. É o Senhor que separa, meu irmão. É o Senhor que unge, como ele mandou Samuel ungir a Davi. A Bíblia diz que Deus rejeita Saul depois de 3 anos, se eu não me engano, 3 anos. Se eu não me engano, Saul desobedece. Samuel deu uma ordem para Saul dizendo: em tal dia e em tal hora eu estarei nesse lugar. Me espera e te declararei o que o Senhor me disser. A Bíblia fala que Saul ele não teve paciência. Ele sacrificou ao Senhor. E o Senhor não se agradou do sacrifício de Saul. Mas enfim, a palavra diz que Samuel, depois que Saul é rejeitado por Deus, Deus fala para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. A Bíblia diz que Samuel foi a Ramá, se eu não me engano. Se eu não me engano mesmo, ele foi até a casa de Jessé. Diz que aparece pessoas e diz: é divina a tua paz. Samuel diz: é divina, a minha vinda é de paz. Vim sacrificar o Senhor no monte, porque hoje haverá sacrifício do Senhor. Diz a palavra que chega Eliabe, Davi está lá no campo, cuidando das ovelhas, e Samuel, ele olhou para a estatura de Eliabe, para a aparência de Eliabe, para a força que Eliabe transmitia aos olhos de Samuel. E Samuel diz, talvez ele verbalizou ou talvez ele pensou, porque Deus ele conhece tudo. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Diz a Bíblia que Samuel diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. A palavra diz, meus irmãos, isso é maravilhoso. A palavra diz que Deus fala para Samuel: Samuel, não atente para a sua aparência ou para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está exterior, mas eu, Senhor, olho para dentro do coração do homem e sei que ele não é capaz de fazer aquilo que eu tenho preparado para o meu ungido. Não é esse Samuel. Diz a Bíblia que passou os 7 filhos de Jessé e Samuel não ungiu nenhum. Aí Samuel ele diz, quem sabe ele disse, né? Com uma voz de choro. Quem sabe ele disse tremendo: há mais alguém aqui, Jessé? Há mais algum filho seu? A Bíblia diz que Jessé ele diz: há um menor lá no campo. Davi está cuidando das ovelhas. Quem sabe o coração de Samuel se alegrou novamente, falou: não, Deus falou comigo sim. Foi Deus que me mandou vir aqui. Foi Deus que
que rejeitou esses 7 varões porque não eram eles. Quem sabe é Davi. Aí mandou chamar Davi. Aí Samuel diz: ninguém sentará à mesa enquanto ele não vier aqui. A Bíblia diz que Davi se apresenta a Samuel. E Deus, irmãos, ele brada do céu e diz: Samuel, pode ungir, porque este mesmo é aquele que eu tenho escolhido, aquele que eu separei, aquele que é segundo o meu coração. Pode ungir Davi. E Davi, ele foi ungido. A Bíblia continua dizendo que ele volta, talvez, para as ovelhas, para cuidar do rebanho, para cuidar das poucas ovelhas do seu pai. E a palavra diz que tinha uma batalha entre os filisteus e os israelitas. A Bíblia diz que Saul e os 2 filhos de Jessé estavam lá, estavam na batalha. A Bíblia fala, meus irmãos, que saiu um homem por nome Golias, um homem de Gate, um homem guerreiro, que estava bem vestido, bem equipado. Aos olhos do homem era invencível, aos olhos de Saul era invencível, aos olhos de Eliabe era invencível. Mas Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, meus irmãos. A Bíblia diz, quem sabe, Davi chega em casa e o pai dele fala para ele, Jessé diz para Davi: Davi, toma esses pães, este queijo, e leva para os teus irmãos na peleja e vê como eles estão. Davi, ele prepara tudo ali, pega o seu jumento e vai. A Bíblia diz que ele nem sabe onde os irmãos deles estão. Mas quando ele chega em certo lugar, ele encontra um homem e pergunta o homem para ele: para onde está indo, jovem? A Bíblia diz que ele fala que estou indo à guerra, a Saul, aos meus irmãos levar algo que o meu pai mandou para eles. Sabe onde eles estão? Aí o homem aponta, em certo lugar, ele chega nesse lugar. A Bíblia diz que Eliabe, se eu não me engano, fica contra Davi. Chama ele de astuto, dizendo que ele não foi lá para entregar o alimento que Jessé, o pai dele, tinha mandado, mas que ele foi ver a peleja. A Bíblia fala que Davi, ele dá uma apaziguada ali no seu irmão. E um homem sai e diz assim: aquele que lutar com Golias e o vencer, o rei pagará enseto de imposto e dará sua filha por mulher ao vencedor. Mas Davi, meus irmãos, ele não foi contra Golias por causa das bênçãos que Saul estava oferecendo a ele. Não, ele foi porque ele ouviu o filisteu Golias, o guerreiro de Gate, dizer que o exército de Deus afrontou o exército de Deus, o povo de Deus. Então foi por isso Davi, ele sabendo que quem mexe com Deus, o coração do profeta não gosta. E quem mexe com o profeta, Deus não gosta. Então, sempre há um confronto ali contra um ou contra o outro. E diz a palavra que Davi, ele diz para Golias: tu vem a mim com lança e espada e escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Davi pega 5 pedras, se eu não me engano, ou 3, pega umas pedras ali, coloca no alforje e vai à peleja. A Bíblia diz, meus irmãos, que Davi, com uma pedra,
derrubou Golias. Uma pedra e afunda. Acertou Golias de forma mortal, que ele perdeu o juízo, perdeu a direção dos seus pensamentos e caiu com o rosto em terra. E a Bíblia diz que quando ele caiu, caiu em cima do seu escudeiro, e o escudeiro dele também morreu. E a Bíblia diz que Davi sobe em cima de Golias com a sua própria espada e arranca a cabeça de Golias. E Deus dá vitória a Israel. Deus dá vitória a Davi. Deus dá vitória ao povo dele. Quero dizer que o gigante na tua vida vai cair por terra, meu irmão. E Deus vai te dar a vitória. Você pode estar lutando com um gigante na sua vida que te atrapalha. Você pode estar lutando, meu irmão, com um gigante na sua vida que te impede. Pode ser o gigante financeiro, pode ser o gigante espiritual, pode ser o gigante, meu irmão, de não sei qual seja o gigante, mas você vencerá esse gigante pelo nome do Senhor dos Exércitos. Você vencerá. Assim como Davi venceu Golias, venceu um homem, irmão, que era de dois côvados e 3 palmos de estatura, um homem grande, um gigante, um guerreiro, um filisteu, morreu, porque lutou e afrontou o povo do Deus eterno, afrontou o povo do Deus vivo, afrontou o povo de Israel. O Senhor escolheu aquele povo, irmãos. E Davi ele vence. Então eu quero te dizer, Golias talvez confiava em tudo que ele tinha ali na sua vida. Na armadura, no capacete, no seu escudeiro, no seu tamanho, na sua força, na sua experiência de guerra. Mas vale mais a sabedoria do que a força, meus irmãos. Vale mais ter a sabedoria de Deus do que ter força de Deus, do que ter força para ter as coisas com a sua mão, para ter as coisas injustamente, para ter as coisas infielmente. Vale a pena ter sabedoria do Senhor para conquistar, irmão. Conquistar. Segundo a vontade de Deus. Segundo as promessas do Senhor sobre a sua vida. A Bíblia diz que Davi, ele volta para Jerusalém com a cabeça de Golias nas mãos. E saem as mulheres dizendo, meu irmão, cantando, felizes, né? Felizes porque conseguiram destruir um inimigo muito grande. Conseguiram destruir o adversário do povo de Israel. E ela diz, Saul destruiu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A Bíblia fala que Saul ele indaga ali, ele fala, por que para mim só deram milhares e para Davi deram 10 milhares? Então começa ali no coração de Saul uma perseguição contra Davi, uma inveja contra ele, até ele fala, o que lhe falta senão somente o reino? E ele fica contra Davi. Ele fica contra aquele que era o seu amigo, que era Saul. Davi respeitava Saul. Davi era com Saul. Mas Saul ele queria destruir Davi. Eu quero te dizer nesse momento, através dessa introdução, dessa palavra de Golias e Davi, desse texto, dessa passagem bíblica, que a inveja não vai te parar. O medo não vai te parar. As calúnias não vão te parar. Você irá ultrapassar barreiras, meu irmão. Você irá ultrapassar barreira, minha irmã. Acredite no nome do Deus que te chamou para essa batalha. Saiba que a vitória vai ser conquistada pelas mãos do Senhor para a tua vida.
O que Salomão ele diz em Provérbios? Melhor é um cão vivo do que um leão morto. O que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos aqui com Asaf, nesse texto? Que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Os leões podem estar rugindo contra você, meu irmão. Mas coloque nas mãos de Deus. Deus, ele é o teu refúgio e a tua força. Não compete a mim e a você lutar com os nossos próprios braços, com a nossa própria força. Não! A Bíblia diz que Davi, ele escreve em Salmo 107, nos versículos por ali, ele diz que Deus fala para Davi: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não faças mal. Ele conhece, irmão. Ele sabe. Sabe que você é para ele. Você é a menina dos olhos do Senhor. E se você não gostou da afronta, quem dirá Deus gostou da afronta? Quem dirá Deus? E se você acreditar e tomar posse dessa palavra, colocar os seus inimigos nas mãos de Deus, colocar os seus adversários nas mãos do Senhor, descansar no Senhor e fazer simplesmente aquilo que Deus lhe tem direcionado a você, saiba que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque Deus é o teu escudo e o teu refúgio, e a tua fortaleza bem presente na hora da angústia. Você acredita nessa palavra, minha irmã? Você acredita, meu irmão, nessa palavra que eu estou pregando aqui nessa tarde? A vingança pertence a Deus, não a nós. Vamos deixar nas mãos do Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos se aproximar de Deus, meus irmãos. Vamos se aproximar de Deus, porque Deus está bem presente nas nossas vidas. Deus está bem presente nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas obras. O Senhor, ele não está distante de nós, não, meus irmãos, ele está perto de nós, esperando que nós o clamamos a Ele, que nós buscamos a sua face, que nós buscamos o socorro divino, a misericórdia, a resposta. A palavra de Deus é bem clara quando diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Os teus inimigos não vão te impedir, meu irmão. Os teus inimigos não vão paralisar você. Os teus inimigos não vão tocar em você, porque Deus é uma muralha de fogo ao seu redor. Podem tentar, podem planejar, podem tentar persuadir corações e pessoas, influenciando a maldade, mas creia que cai por terra nesse momento as obras de Satanás. Creia que caia por terra agora as obras do diabo contra a tua vida nessa hora, meu irmão. Porque Deus, ele te ama. Ele conhece o seu deitar, ele conhece o seu levantar. Ele sabe que você é precioso aos olhos dele e ele não abre mão de você. Confia em Deus, acredita. Deixa as pessoas viverem de aparência, deixa as pessoas viverem e serem prestigiadas, e você rejeitado, rejeitada, diminuído, diminuída. Você vai sair do anonimato. Você vai conquistar o seu desejo do coração. Você vai vencer as batalhas que Deus, ele tem preparado
e posto diante de você para te preparar, para te ensinar, para te dar estrutura, para te dar capacidade, para te dar força diante das provas. Eu venho aqui dizer para você em nome de Jesus, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Deus, ele não brinca de ser Deus, irmãos. Quando ele quer usar, ele trabalha de uma forma tão excelente, meu irmão. Ele trabalha de uma forma tão especial que o homem, ele chega a dizer no começo: não, eu não vou fazer isso, Senhor. Eu não vou pregar a palavra, eu não vou louvar o teu nome. Eu não vou entrar na mocidade, eu não vou entrar no grupo dos irmãos. Eu não quero responsabilidade, Senhor. Deixa eu aqui no banco, no meu cantinho, quieto. É melhor. Mas Deus, quando ele tem uma obra na vida de um homem e de uma mulher, ele trabalha de uma forma tão maravilhosa, irmãos, que chega um dia que o homem, ele dobra o joelho e fala: Senhor, eis-me aqui. Me use, Senhor. Faça de mim conforme a sua vontade. Eu quero dizer que ele trabalha de uma forma tão excelente que ele coloca amor no coração do homem pela obra. Ele faz o homem se dedicar à obra, ele faz o homem se dedicar à palavra, ele faz o homem se dedicar àquilo que está sobre a sua responsabilidade. Não fuja da responsabilidade que Deus ele tem colocado na sua mão, meu irmão. A sua mão, minha irmã. Não fuja do projeto de Deus, do plano de Deus sobre a sua vida. Toma posse dessa palavra, amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que te encha de saúde e te dê muita alegria, em nome de Jesus, tá bom? Aí está, o Evangelho foi pregado, mais uma oportunidade dada por Deus de estarmos aqui pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho do Senhor, fazendo o ide, né? Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, que nós viemos pregar o Evangelho e deixar que as demais coisas o Espírito Santo fará. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço, meu irmão. Um forte abraço, minha irmã. E tenha uma excelente semana para a glória de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.